Então, não tem como eu falar da profilaxia antibiótica se eu não explicar para vocês, né, quais cirurgias a gente tem. E a gente tem uma classificação que a gente divide em 4 tipos de cirurgias. A gente tem as chamadas cirurgias limpas, né, que é aquelas cirurgias eletivas, você marca o dia, marca a hora, você está ali dentro do seu quirófano, né, do centro cirúrgico, tudo com tecido estéril, com material estéril, com a maior prevenção possível, né, para evitar algum tipo de infecção, né. Então, outro tipo de cirurgia limpa, quando é passivo de descontaminação, né? Um exemplo assim, muito claro que não é passivo de descontaminação é quando eu tenho que fazer alguma cirurgia no couro cabeludo. Os folículos, né, pilosos que a gente tem, ele não permite uma sepsia, né, que a gente pode garantir que a cirurgia vai ser limpa, né? Contrário disso, quando a gente vai fazer uma cirurgia eletiva, um exemplo, uma hérnia simples, uma hérnia inguinal, um paciente jovem, né, um paciente que não tem nenhum tipo de comorbidade, é uma cirurgia limpa, eu não vou ter acesso a nenhuma cavidade intestinal dele, né, eu não vou estar abrindo o intestino nem nada, a gente considera uma cirurgia limpa. Na ausência de processo infeccioso ou inflamatório no lugar, então eu vou fazer uma cirurgia que não é um abscesso, eu não tenho ali a formação, igual assim a gente vê muito na apendicectomia, né? A formação do plastron, que seria um abscesso que forma ali em volta do meu apêndice, né? Ou então, mesmo quando eu tenho uma falha técnica grosseira, porém não ocorrem penetrações no trato gastrointestinal, respiratório ou urinário, ainda assim eu considero uma cirurgia limpa. Outro exemplo, né? Uma colestectomia. Você vai lá, belezinha, aí você perfurou a vesícula da pessoa. A gente sabe que a bile é um líquido estéril. Tudo bem, a bile não é para estar dentro da minha cavidade abdominal, mas ainda assim, dependendo da perfuração, uma perfuração pequenininha, eu considero essa cirurgia como uma cirurgia limpa. Foi uma falha técnica? Foi uma falha técnica. O cirurgião, por algum motivo, ele perfurou a vesícula biliar do paciente. Mas mesmo assim não foi uma coisa muito agravante, né? Que vai precisar, assim, que eu vou já considerar esse tipo de cirurgia dentro das outras classificações que a gente vai estar vendo aqui. Outra classificação, potencialmente contaminada. Quando a gente vê assim, potencialmente, aí você pensa o quê? Ela pode ser que ela está contaminada ou pode ser que não. Então, aí, o que vem, né? É realizado em tecidos colonizados por flora microbiana, né? Pouco numerosa, que poderá contaminar o campo operatório. Um exemplo disso, a gente pode colocar tipo o nosso esôfago, a boca, né? Então, aqui, ó, tecidos cavitários com comunicação no meio externo ou tecidos de difícil descontaminação, né? Igual, principalmente víscera oca. É muito difícil a descontaminação da víscera oca. Por mais que a gente faça, né, o preparo ali do intestino da pessoa, tem toda assim uma profilaxia, né, que a gente pode fazer no preparo da cirurgia, né, gastrointestinais, mas mesmo assim é muito difícil a gente fazer a descontaminação, né, do nosso intestino, porque a gente tem uma microbiota própria dali, né, que já coloniza o nosso intestino. E quando a gente fala de cirurgias contaminadas, né? Então, assim, já está contaminada. Eu já sei que está sujo. Eu já sei que tem bicho ali, né? Tem alguma coisa ali, né? Então, assim, são aquelas cirurgias que elas são realizadas em tecidos já colonizados, né? Por alguma flora microbiana abundante, ou então pacientes, né? Recentemente traumatizados, né? Abertos, ou então por trauma penetrante, com menos de 4 horas. Isso é muito importante, pessoal. Então, assim, você está lá no hospital, aí chegou um paciente para você, ele está lá, assim, com um corte na perna, sofreu um acidente de moto. Aí você pergunta, tem quanto tempo aconteceu o acidente? Tem 2 horas e meia. Ok. Aqui, ó. Entrou em contaminada. Não, já tem 6 horas. Nossa, já tem 6 horas, aí já entra numa outra classificação, que a gente vai estar vendo, né? Feridas abertas cronicamente, um exemplo clássico que a gente vê, né? O pé diabético. Então, assim, o paciente está ali, já tem muito tempo aquela ferida, a ferida não fecha, vai tentando, aí faz desligamento, tenta uma coisa ou outra, e assim, a gente já sabe. Principalmente, pessoal, aqueles pezinhos diabéticos, vocês, não sei, né, se já tiveram a oportunidade de pegar algum no hospital, fede tipo carniça, coisa podre, né? Então, assim, então tá completamente contaminado.
E também outros tipos, né, são aquelas que têm ocorrido falhas técnicas grosseiras, na ausência de supuração local. Então, assim, por mais que o médico errou, mas mesmo assim, ainda não tem uma supuração, ainda não tem, assim, aquela formação do pulso, daquele líquido ali que vai estar saindo, né, principalmente o seroma, né, tem o líquidozinho que sai pós-cirúrgico, é normal isso aqui, né, é fisiológico nosso, né, então, assim, enquanto você tem só o seroma, ok, não tem supuração, tá saindo aquele líquido, ele é meio avermelhado, um pouquinho de sangue, misturado com um pouquinho de água, seria assim, mais ou menos. Mas, tipo assim, aí começou a aparecer supuração, começou a aparecer alguma colonização, né, que seja por pus, alguma coisa do tipo, aí a gente já classifica como infectadas. Então, assim, ó, contaminado é uma coisa. Então, assim, contaminado, tá, assim, tá na metade do caminho. Ainda não tá muito ruim, né? Mas o negocinho tá caminhando para ficar ruim. Agora chegou para você infectada, aí não, aí já é uma cirurgia assim que requer, né, um carinho maior, né, vai requerer uma atenção maior, vai requerer um tratamento, né, mais específico, né. E quais são essas cirurgias? São aquelas realizadas em qualquer tecido na presença de processo infeccioso local ou tecido necrótico. Bom, o tecido necrótico, eu dei o exemplo, né, do pé diabético, né? E presença de processo infeccioso local, se a gente pegar uma apendicectomia gangrenada, e já está ali naquele processo de quase que putrificação, já está bem, assim, o tecido está bem fiável, né, que a gente fala que é aquele tecido mole, aquele tecido assim, você não consegue suturar, ele desmancha, ele despedaça, assim, quando você vai tocar nele. Então tipo assim, nesses casos, a gente já considera a cirurgia infectada. E outros casos também que a gente pode ver, né, são os traumas penetrantes com mais de 4 horas. Ou então, quando há perfuração do trato gastrointestinal. Principalmente. Gênero urinário também entra e respiratório também entra. Mas eu falo por que do trato gastrointestinal, né? Porque a gente sabe das bactérias, né, que vai colonizar o nosso trato. Então, perfurou, elas entram ali no seu peritônio ali. Para desenvolver uma peritonite, é daqui para ali, né? Tanto é que, sim, um exemplo. O doutor tá lá fazendo a cirurgia, por uma falha dele, ele sem querer foi lá e perfurou o íleon da pessoa. Aí, o que tem ali dentro aí? Tem bosta, né? Ainda não é a bosta, né? Mas está no processo, né? Se for o cólon, aí tudo bem, já é fez, já está pronto. Contaminou tudo ali. Tanto é para a gente fazer uma lavagem, né, abdominal, se tiver uma perfuração assim de víscera oca, principalmente se for colônica, né, a gente vai colocar 10 litros de soro aquecido. Então, assim, lava, succiona, lava, succiona, lava, succiona. Tem que jogar 10 litros de soro. Lembrando que o soro tem que ser morno, viu? Mais ou menos 30 graus, mais ou menos a temperatura do soro. Sempre que for lavar a cavidade, né, que seja torácica, que seja abdominal, sempre com soro, não pode ser glicosado, não pode, e soro morno. E como que a gente faz essa profilaxia? A gente já viu aqui, né, os tipos de cirurgia que tem, né? A gente já dá para imaginar mais ou menos, né, quando que a gente vai fazer ou não, mas especificamente, como que a gente vai fazer? Pessoal, os protocolos de profilaxia em cirurgia, eles são um pouco antigos, mas os estudos continuaram sendo feitos e até hoje não teve alteração. Então, assim, eu usei um protocolo de 2018, né? Então, ele já tem aí 6 anos que foi lançado. E todos os artigos científicos que eu pesquisei, eu deixei nas referências alguns que eu pesquisei, todos mantêm praticamente a mesma coisa, né? Então, eu peguei a nível de Brasil, peguei o nosso protocolo do Ministério da Saúde, que vai preconizar algumas coisas. O início da profilaxia. Sempre eu vou fazer profilaxia quando? Vai ser realizado aproximadamente entre 30 minutos e 1 hora antes do início da cirurgia. E o que é o início da cirurgia? O início da cirurgia, pessoal, é exatamente quando o médico faz a primeira incisão. Então, assim, não é na hora que você manda o paciente lá para o centro cirúrgico, não é na hora que o anestesista começa a fazer a anestesia, não. Na hora que assim, o cirurgião chegou, está pronto, o paciente já está ali, já fez a sepsia do paciente, já montou campo, já montou mesa, está
tá tudo certinho. Aí, assim, aquela cena clássica, né, do Grey's Anatomy, bisturi, por favor. O cirurgião pegou o bisturi, cortou, o antibiótico, ele tem que ter sido feito nesse paciente pelo menos 30 minutos antes. Entre 30 e 1 hora. Nunca mais que 1 hora e menos que 30 minutos também não. Porque, assim, esse medicação, esse antibiótico, ele não vai dar tempo de ser, né, processado ali pelo nosso corpo, principalmente pelo nosso fígado, e chegar, né, até o tecido onde eu vou fazer a cirurgia. Voltando em exemplos, eu tenho que fazer, não sei, eu tenho que fazer uma hérnia inguinal, uma cirurgia de hérnia inguinal. Então, assim, a minha profilaxia é para prevenir infecção no local da minha cirurgia. Então tá aqui, ó. Eu tenho que, sei lá, uma pessoa, vou fazer uma hérnia, vou cortar aqui. Então, assim, a minha profilaxia é para evitar infecção do sítio cirúrgico nessa região. Ah, mas o meu paciente ele está sujeito a pegar uma pneumonia intra-hospitalar, né, que é a nasocomial. Ah, ele está sujeito a desenvolver, não sei, uma sepse por alguma outra bactéria que existe ali. Para a gente isso não importa. A medicação, o antibiótico que a gente vai aplicar no nosso paciente na hora dele fazer a profilaxia da cirurgia é exatamente uma medicação para esse sítio cirúrgico. E o que a gente usa, né? Então, assim, as doses preconizadas, né? E as medicações preconizadas, as mais usuais que a gente vai ser a nossa cefazolina e cefoxitina. Então, assim, essas são as duas mais usadas. Você vai ver, assim, na maioria dos hospitais. Por quê? De fácil acesso. O preço dela não é um preço caro. A gente não tem necessidade de entrar, assim, às vezes a gente pensa assim, vamos colocar logo um antibiótico forte, vamos fazer, sei lá, uma ceftriaxona, vamos fazer, não sei, uma pene, vamos fazer algo mais forte. Não tem necessidade, pessoal. Não tem. Depois da cirurgia, passou 2, 3 dias, 4 dias, aí você começa a ver os signos, né, flogísticos, a gente fala, signos de infecção ali, né, da resposta inflamatória. Aí você começa a desconfiar que ele está desenvolvendo alguma infecção. Aí sim a gente vai entrar com alguns antibióticos, né? E geralmente antibiótico diferente desses, né? Então, assim, a cefazolina a gente vai fazer 1 gramo em paciente com menos de 70 quilos e 2 gramas em pacientes com mais de 70 quilos, né? E em crianças, a gente vai fazer 30 miligramas por quilo, né, de cefazolina e 40 miligramas por quilo de cefoxitina. Então, assim, a criança pesa 10 quilos. Então, 10 vezes 30, 300. Eu faço 300 miligramas nessa criança ali, mais ou menos 30 minutos, 1 hora antes do processo, do procedimento cirúrgico. Ok? Pessoal, eu não tenho acesso ao chat. Estou abrindo o chat aqui agora. Qualquer coisa pode mandar. Apenas meu som está muito baixo ou de mais alguém? Antônio Carlos, melhorou o som? Tá tudo ok? Qualquer coisa, pessoal, pode abrir o microfone, pode interromper, pode fazer perguntas, viu? Fiquem à vontade. Vamos voltar, Paulo. Então, tipo assim, as doses, né, que a gente vai encontrar na maioria dos... E outra coisa, pessoal, existe protocolo do Ministério da Saúde, ok? Existe protocolo, né, da Academia de Infectologia, ok? E existem os protocolos próprios de cada hospital. Então, tipo assim, o hospital, ele não é obrigado a seguir o protocolo do Ministério da Saúde exatamente como manda. Ele vai ter que seguir, sim, aquelas medicações que ele coloca lá, as alternativas que tem, tudo isso ele vai seguir. Lógico, ele não vai inventar um remédio novo e vai trazer. Não, não é assim. Mas ele tem essa possibilidade de estar mudando de acordo com a realidade dele. Então, tipo assim, às vezes é o Albert Einstein da vida. Tem um puta de investimento, dinheiro pra caramba, os pacientes geralmente são pacientes ricos, a gente pode estar entrando com algumas alternativas mais modernas, alternativas mais novas, né, que ainda muitas bactérias não criaram resistência. Então, tem essas opções. Essa aqui que eu coloquei é exatamente assim, a mais usada. Principalmente aqui no Paraguai faz muito, cefazolina e cefoxitina. A gente pode usar a cefuroxima também como uma alternativa, né? Que é o quê? A gente faz 1,5 grama, né, como dose inicial,
E se caso, né, passa a meia-vida dela e eu preciso, assim, dar uma medicação a mais para o meu paciente, aí, lá dentro mesmo, durante a cirurgia, eu posso administrar mais 750 miligramas, que seria metade da dose. O que acontece isso, pessoal, em caso de repetição, né, que a gente está falando aqui? As medicações, elas têm uma meia-vida, que a gente fala, né? Tem, assim, o pico, que ela vai agir, aí quando começa a descer, aí logo em seguida, já acaba a meia-vida dela. Então, um exemplo, assim, a minha cefazolina é 4 horas. Então, eu iniciei uma cirurgia agora. Agora são 8h30. Daqui 4 horas, meia-noite e 30, a cirurgia não acabou, eu tenho que fazer outra dose de cefazolina. Porque a meia-vida dela é 4 horas e a minha cirurgia não acabou. E a partir desse momento de 4 horas, o meu sítio cirúrgico, né, o local que eu fiz a minha incisão ali, ele vai estar exposto, né, e a chance dele adquirir uma infecção ali é grande. E pacientes que são alérgicos, né, a esses beta-lactames que a gente citou aqui, né, então a gente pode substituir, né, a cefazolina por Clinda, né, a gente faz 900, né, meia hora antes, uma hora antes, e 600 miligramas, caso precise, né, caso precise repetir a dose, né. Ou então, eu posso estar substituindo, né, a cefpoxitina por clindamicina. Aí eu faço 900 na indução e 600, só que agora a clinda é associada à genta. Aí é o famoso clinda-genta, né? Genta-clinda. É muito associado isso, esses dois, porque a gente vai pegar tanto gram-negativo, gram-positivo e beta-lactâmicos, né? Então, sim, mas é tiro de bazuca, clinda com genta. É muito usado aqui no Paraguai, muito usado mesmo. Porque aqui no Paraguai, não sei por que o motivo e não quero julgar também, né, a condição do país, mas eles usam muito antibiótico. Muito. Vocês vão ver que eles usam muito, muito, muito mesmo. A repetição intraoperatória, né, vai acontecer quando, né? Deve ser repetida em intervalos específicos, respeitando a meia-vida de cada antibiótico. Então, assim, se eu tenho um antibiótico, ele tem 4 horas de meia-vida, então, assim, próximo a 4 horas, eu faço outra dose. Eu não vou fazer outra dose com 2 horas da meia-vida. Não tem necessidade, né? A cefazolina e a cefuroxima deve ser repetida a cada 4 horas e a cefoxitina a cada 2 horas, a partir da primeira dose administrada. Lembrando que a primeira dose tem que ser administrada entre 30 minutos em 1 hora antes da incisão do médico, do paciente. Então, assim, o médico começou, ele fez a incisão no paciente às 9 da noite, então, assim, a profilaxia antibiótica tem que ser feita pelo menos 8h30 para trás. E doses adicionais, né, que quando a gente vai colocar uma dose adicional? Porque, assim, outra coisa, a profilaxia, ela é feita em dose única durante o meu procedimento cirúrgico. Acabou minha cirurgia, eu não preciso continuar com esse antibiótico. A gente vai ver algumas situações específicas que a gente vai receitar antibióticos, né, pós-cirúrgico, a gente vai receitar sim. Mas, assim, a profilaxia cirúrgica, ela é feita exatamente somente pro, né, procedimento cirúrgico, durante aquele tempo que o paciente está ali dentro do centro cirúrgico, né. Só que, se durante a minha cirurgia, né, meu paciente teve algum sangramento muito importante, né, igual adulto, mais de 1,5 litro, né, ou então em crianças, mais de 25 ml por quilo peso, aí a gente vai poder fazer uma dose a mais de medicação, que pode durar até 48 horas. Após o encerramento da operação, a contaminação do sítio operatório é rara. Então, o que é isso? É exatamente o que eu acabei de falar. A gente só vai usar o antibiótico como profilaxia, né, de infecção do sítio cirúrgico durante o meu procedimento cirúrgico. Porque depois é muito raro. E realmente é muito raro. Assim, mesmo no internato onde eu fiz em Curuguatá, no interior do Paraguai. Era um hospital muito precário, tipo assim, as condições de higiene muito precárias. Só pra vocês terem uma ideia, contar uma historinha pra vocês. A gente, enquanto estava fazendo cirurgia, várias vezes a licenciada ficava com aqueles mata-mosca e matava mosquito dentro do quirófano. Aí não tem como, um lugar desse a gente tem que fazer uma profilaxia e depois a gente tem que fazer ainda um acompanhamento com antibiótico, porque assim, o local é contaminado. Teve um dia a gente estava durante uma cirurgia, o ar-condicionado estourou.
Saiu uma foligem preta assim, ó, e a paciente aberta, caiu tudo em cima da paciente. Aí o que que faz? O cirurgião fica louco, né? Então, assim, então, em alguns casos, a gente vai fazer doses adicionais, né, de antibióticos, mesmo que não são indicados. Algumas exceções que a gente vai fazer, né? Implante de prótese de grande porte. Um exemplo é, sei lá, uma artrose, vou ter que fazer um reimplante de rodilha, né, que é a articulação do joelho. Então, assim, nesses casos, a gente tem a necessidade, né, de fazer o antibiótico por pelo menos 48 horas, devido, né, aos baixos inóculos bacterianos que podem causar infecção no sítio cirúrgico. Por quê? A prótese é considerada um corpo estranho, né? Então, tipo assim, e ela, por mais assim, é estéreo, beleza, mas eu vou pegar aquele corpo estranho e vou colocar dentro do corpo da pessoa e vou fechar aquilo ali. E durante o processo que eu abro ela, que eu administro ela, eu posso estar contaminando. E igual eu falei, até mesmo o ar pode contaminar. Tipo assim, lugar que roda muita gente, entra e sai gente do centro cirúrgico toda hora, maior a chance de estar contaminando o centro cirúrgico. Em cirurgias cardíacas, né, ou então de cólon, sempre cólon, assim, já pensa, porque cólon, bactéria, a chance da merda é maior. Então, na cirurgia cardíaca, né, a gente ainda não tem totalmente assim, um respaldo clínico, né, para administração de antibiótico, né, por período curto, e de cólon, recentemente saiu um estudo, né, que eles fizeram nos Estados Unidos, com uma amostra bem grande, eles tinham, assim, em torno de quase 2.000 pacientes, que mostrou, fazendo a profilaxia antes, né, ou não fazendo, desde que você faça o preparo colônico, né, que é todo um lavado mesmo, você vai pegar a clorexidina e vai injetar no fiofó por baixo, e vai lavar mesmo, assim, o cólon da pessoa, né, a via digestiva dela. Então, assim, nesses casos, né, tá vindo alguns estudos que tá comprovando que, assim, não altera muito. Dá um antibiótico ou não dá um antibiótico, assim, a causa de infecção no sítio cirúrgico é praticamente a mesma, né. E cirurgias arteriais dos membros inferiores também, né? Também falta algumas evidências na literatura quanto a isso, porque não deixa muito claro se é obrigado ou não, né, usar. Agora aqui, pessoal, vocês, como cirurgião, você está lá no seu plantão, chegou um paciente e tal, aí vocês têm que fazer uma cirurgia. Aí, beleza, é uma cirurgia colônica, sei lá, é uma cirurgia de Hart, que a gente fala, de Hartmann, que seria pegar um pedaço do cólon e colocar em outro lugar e fazer um desvio, né? Ou às vezes fazer até uma cólon, né? O, vocês fariam um antibiótico ou não? Porque, assim, vai ficar a critério do médico. Eu, como médico, eu sempre vou querer evitar problema para mim. Por mais, assim, a minha obrigação, né, é salvar a vida dele, beleza, eu vou dar o melhor meu, né, para ele fazer aquela cirurgia, para o meu paciente sair bem, sem sequela, vive e continuar a vida normal. Porém, se eu posso fazer o antibiótico e isso pode, né, evitar uma dor de cabeça futura, eu caio, eu faço. Nem penso duas vezes, viu? Então, tipo assim, pense em vocês primeiro como médico, né? Eu aprendi uma coisa no internato que era muito engraçada, né? Durante o tempo que a gente estava no internato, né? Aí tinha um doutor lá que ele sempre falava comigo assim, Caio, tá acabando sua permissão de matar. Você tá formando. Porque assim, no internato, façam tudo. Quem tiver prestes a entrar no internato, ou quem já está no internato, pessoal, façam tudo. Pede para fazer. Você sabe fazer? Não, mas eu quero aprender. Façam tudo, porque depois que você está formado, aí muda tudo. Aí você vai pensar assim, aquele procedimento que você já fez uma, duas, três, quatro, já estava assim, de olho fechado, você vai pensar duas vezes, três vezes antes de fazer, porque agora é o seu que está na reta, né? Antes não era. E quais são as limitações, né, da profilaxia antibiótica, né? Então, ela não é recomendada quando, né? Quando assim, quando eu vou ter que fazer o prolongamento da profilaxia, não é eficaz, não adianta eu querer prolongar. Já fiz a primeira dose aqui, acabou a cirurgia. Vou fazer outra dose aqui só por precaução. Balela, não vai mudar nada, né? E não deve ser feito quando o paciente possui dreno, sonda vesical, catéter venoso e cânula orotraqueal. Mas como assim, doutor? Como assim, Caio? Se meu paciente tem um dreno, né? Sei lá, tá aqui o tórax dele, tive que passar um dreno e tal, teve lá
pneumotórax, coloquei o dreno. Fiz um buraco, entrei na cavidade, né, respiratória dele, tô aqui dentro do pulmão dele, né, entre as pleuras, com um buraco aqui, com um sítio gigantesco para juntar a bactéria, para tudo, fio de sutura que acumula ali, tudo. Eu não vou fazer uma profilaxia? Não, pessoal, não precisa fazer. Você vai fazer pro procedimento, ok? Acabou o procedimento, pronto. Você não precisa colocar outro antibiótico, outro não, né? Você não precisa manter esse antibiótico. Caso necessite, aí você vai indicar um outro antibiótico, né, específico ali, mas isso vai depender da clínica dele e se ele realmente precisa, né? Igual, sonda vesical de demora, não precisa. Catéter venoso, causa muita infecção. Muita. Mas a infecção que causa no catéter venoso, né, é o paciente que fica internado lá uma semana, 15 dias, às vezes vai para uma UTI, está lá dentro, ele pega uma bactéria que vai contaminar aquele local, né, o local do sítio cirúrgico, é uma bactéria hospitalar. Não é a bactéria que ele adquiriu durante o procedimento. Porque se você fizer o procedimento bem feito, com asepsia, com as técnicas adequadas, não precisa eu prolongar esses antibióticos, né? Cânula, a mesma coisa, então não precisa. E qual que é a diferença entre eu fazer a profilaxia, que é aquela medicação que eu vou aplicar antes do meu procedimento, né? Ou eu vou fazer um tratamento preventivo, né? Aí sim, fica muito simples. Profilaxia, igual eu falei, dose única, ou você pode repetir a dose, né? Às vezes é metade, depende da medicação, né? Você vai repetir uma dose durante o procedimento cirúrgico. No meu tratamento preventivo, eu já sei que meu paciente, às vezes, ele está com alguma coisa, patologia, que ele está infectado, a cirurgia dele vai ser infectada. Então, assim, eu já vou mandar ele para o centro cirúrgico, sabendo que a ferida, que a cirurgia dele está infectada, então eu já posso começar o tratamento antibiótico antes da cirurgia e eu vou continuar depois. E esse tratamento preventivo, a gente chama ele de pré-emptivo, né? Então, ó, profilaxia, uso de antibiótico antes da cirurgia para prevenir infecções, e o preventivo, né, aplicado em caso de alta contaminação do sítio cirúrgico, ainda sem infecção, não precisa estar infectado ainda, ou então é indicado, né, para as condições como fratura exposta, úlcera péptica perfurada. Por que da úlcera? Pensa, ácido clorídrico saindo ali, vazando do seu estômago, junto com o resto de comida, junto com tudo que tem ali dentro. Imagina o dano que isso não vai causar, né, no nosso abdômen, dentro do nosso peritônio. Então, assim, então a gente já tem que saber isso e já fazer, né, esse tratamento preventivo. E quais são os critérios, né, para a gente estar utilizando, né, esses antibióticos na cirurgia, né? Então, assim, as características principais é o quê? A administração sempre vai ser parenteral. A gente vai procurar uma medicação sempre que ela tem uma mínima toxicidade, custo acessível. Vocês vão ver muito isso, custo. Fiz prova do Revalida tem 15 dias, pessoal. Custo é indiscutível, uma das coisas que você sempre vai pensar, sempre. Ah, vou pedir uma tomo. Beleza, a tomo é um excelente exame, mas o custo dela é elevado. Então, assim, às vezes é uma coisa que você pode resolver com o raio-x, você não vai pedir uma tomo, você não vai pedir uma ressonância, você vai pedir o raio-x, que é o mais barato e pronto. Por mais que a acurácia, né, o da tomo, a facilidade de você diagnosticar é muito maior, primeiro você vai pedir o raio-x. Não resolveu com o raio-x, aí você vai pedir um outro. Então, o custo acessível, ele é um fator muito importante em praticamente tudo na medicina, né? E outra característica, né, atividade contra os principais patógenos da infecção do sítio cirúrgico, né? E quais são esses patógenos alvos, né, por sítio? Na pele, o mais famoso, o Staphylo aureus. Esse aqui sempre, pele, escutou pele, procedimento cirúrgico que seja, Staphylococcus aureus. Sempre. Cólon, bacilos gram-negativos, entéricos e anaeróbicos. Metronidazol, lembra sempre. Anaeróbicos, a gente vai usar metronidazol. Vias biliares, né? Vou encontrar também gram-negativos, anaeróbicos e enterococos. E na boca, que é uma coisa muito importante, que tem até um adendozinho que eu vou falar sobre a boca, que é os streptococos, a hemófilos, né? Moraxella e os anaeróbicos também. Anaeróbicos, principalmente os da cárie.
Pessoal, na boca existe protocolos, né, que fala principalmente nas cirurgias colônicas, quando você tem que fazer o preparo, né, da cavidade gastrointestinal, e a gente sabe que ela começa na boca e termina no ânus. Então, assim, um desses preparos é lavar a boca do paciente. E ele começa a lavar a boca do paciente 24 horas antes, 12 horas, 6 horas, 3 horas e depois 1 hora antes da cirurgia. Inclusive, usa clorexidina para estar eliminando as bactérias da boca, né? E a gente sabe que é uma das grandes causadoras, né, das nossas valvulopatias, né? Bactérias que colonizam a nossa boca. E a indicação dos antibióticos, né, para a cobertura. Igual a gente falou, né? Cefazolina, indicada para cobertura anti-estafilocócica, e alguns gram-negativos. Então, ó, pele, eu tenho estáfilo, cefazolina, usado em cirurgias como implantes de prótese também. Ó. Cefoxina, especialmente para cirurgias que envolvem cavidades com colonização anaeróbica. Ó, trato digestivo baixo, jejum no cólon, esôfago e cavidade oral. E a cefuroxima é uma alternativa, né, que a gente vai ter, né, para usar no caso que a pessoa não pode usar uma cefazolina, ou então não tenha, né, a gente pode estar usando uma cefuroxima. Outra coisa legal também, eu vim aqui implante de prótese, pessoal. Quando a gente fala de infecção do sítio cirúrgico, a gente considera um prazo de até 30 dias pós-cirúrgico, né? Então, assim, até 30 dias depois, eu posso estar pegando uma infecção, né, no meu sítio cirúrgico, e a gente considera infecção do sítio cirúrgico, 30 dias pós-operatório. Quando a gente fala de prótese, aí entra tanto as telas na hérnia, né, ou então próteses mesoarticulares, isso aqui vale para 1 ano. Então, qualquer infecção na região que eu fiz a minha cirurgia durante 1 ano, né, se eu usei prótese, eu vou considerar uma infecção do sítio cirúrgico. Depois de 1 ano, não. Depois de 1 ano, aí já a gente vai procurar outra causa, né, dessa infecção. E os critérios fundamentais, né, na seleção desses antibióticos? O que a gente vai pensar na hora de indicar um antibiótico, né? Primeiro, a prevenção da resistência. Eu tenho que saber, né, assim, o que coloniza, né, tanto o hospital onde eu estou, a região onde eu estou, né? Então, isso vai variar muito, né? Por quê? Para a gente evitar, né, o uso do mesmo antibiótico, né? Para profilaxia e para o tratamento de infecções hospitalares, né? Então, opa, então, então, assim, a gente sempre vai pensar, né, naquela microbiota que tem ali e o que a gente pode estar usando, né, para estar resolvendo aquele problema. E a gente tem também a profilaxia diferenciada, né? Que são aqueles pacientes que eles já são colonizados, eles já vêm infectados, né, por algum patógeno resistente, né? Aí eles vão requerer uma abordagem de profilaxia específica. Um exemplo, paciente com tuberculose precisou fazer uma cirurgia. Ele já está infectado, entende? Ou então a gente também pode, né, consultar a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar para orientações de tais casos. Aqui no Paraguai eu não sei como funciona, pessoal. No Brasil a gente tem, né, um número, né, que é igual ao 190. A gente liga e eles dão assim, toda assistência e fala assim, ah não, esse antibiótico, isso, tal. A gente tem todo um amparo lá no Brasil. Eu trouxe aqui algumas cirurgias e a medicação que a gente vai usar, né, nessas cirurgias, né, e quando a gente não vai usar também, né, nos casos das nossas cirurgias limpas, né, assim, igual cirurgia, assim, do esôfago, gastrointestinal, sempre, ó, cefoxetina, aí, se é válvula anti-refluxo, cefazolina. Se eu vou fazer uma gastrectomia, né, nas úlceras, né, a gente usa muito esse tipo aqui, tanto a B2 ou então essa Ipsos de Hooks, que a gente chama, né? Então, assim, a gente vai usar a cefazolina, né? Se eu vou fazer uma cirurgia no cólon, né? Aqui que eu falei com vocês, ó, com abscesso, eu já tenho um abscesso ali, eu já tenho uma coleção ali de pus, eu já tenho uma colonização bacteriana ali, amicacin e metronidazol. Então, aqui nesse caso, olha, eu já entrei com o tiro de bazuca. Metro aeróbico, amicacin amplo espectro. É meio que para matar tudo mesmo. Agora, se eu não tenho um abscesso, é só minha cirurgiazinha de, sei lá, um apêndice. Pronto, só um sexo, cefoxetina, pronto, já tá, resolveu e já está. Vias biliares, ó, colestectomia sem colestite. Faço uma cefazolina. Agora, se eu tenho a colestite, aí é AMPA, Genta e Metro.
porque eu vou ter que pegar tudo. Então, eu estou fazendo tanto, né, o tratamento profilático, né, que eu vou pegar e vou manter isso depois. Eu não faço uma dose única. Não? Se eu tenho colangite não é infecção, quando não tem a colonização, né, bacteriana ali no meu colédoco, eu tenho a minha colangite, AMP, genta e metro. E outra vez, fazer tratamento. Tratamento. Quando eu vou fazer cirurgia na parede abdominal, um exemplo, né? Hérnia inguinal, epigástrica, umbilical, de baixo risco. O que, que seria isso? A hérnia a gente sabe que é o quê, né? É o saco herniário, né? É a víscera nossa que ela vai exteriorizar por algum orifício, né? Por algum motivo, né? Ele tem a sua parede mais débil, mais frágil, né? E também pelo estilo de vida e por alguns fatores, né? Que aumenta a minha pressão intraabdominal, vai protuir essa víscera minha. Ela vai sair para fora. Deixa eu ver aqui mais essa. Imagina, calma, achei. Isso aqui é a parede abdominal, a blusa. Aí tem aqui, ó, um negócio empurrando aqui por dentro. O, a minha hérnia, né, a minha víscera oca ali, ela não vai sair para fora. Isso aí seria evisceração, né? Que é cortar a tripa mesmo, puf, pulou para fora. Não. Quando eu tenho meu saco herniário e só uma estrutura empurrando, né, eu não preciso fazer antibiótico nenhum, nem antes nem depois. Por quê? Eu não vou perfurar a víscera oca dele, o intestino dele, em momento algum. Eu vou abrir a parede abdominal, eu vou colocar aquilo para dentro. Hoje a gente usa muito a técnica, né, de Liechtenstein, né, que a gente até apelidou, a gente não, né, os cirurgiões apelidou ela, né, de Liechtenstela, porque hoje é tela. Falou em hérnia, tela, hérnia, tela. As técnicas antigas todas já caiu, água abaixo, praticamente ninguém usa mais. Então, tipo assim, você abriu, empurrou ali o, o colo, né, que seja, o jejum, o ilho, o trato gastrointestinal, colocou para dentro, telinha, suturou, fechou o paciente, pronto. Geralmente, remédio para dor, só, e pronto, mais nada. Agora, se eu tenho uma hérnia, né, mas o meu paciente, ele é de alto risco, o que que é? Uma hérnia muito volumosa, um paciente meu mais de 65 anos, um paciente obeso, tem um IMC mais que 30, se é um imunossuprimido, né, um paciente VIH positivo, vamos dizer assim, né, um, um paciente diabético, desnutrido, ou então com tempo cirúrgico muito longo, aí sim, aí eu faço uma dose de cefazolina. Hemorroidectomia não precisa, ó, esfincterectomia não precisa fazer. Na urgência, quando que eu vou fazer, quando que eu não vou? Úlcera perfurada gástrica. O paciente vai chegar para você gritando de dor, fazer, doutor, tá pegando fogo, meu intestino o meu estômago tá pegando fogo, dor abdominal inteira, e já vai estar aquele abdômen, a gente fala que é de tábua, né, em tábua, duro já com resposta, né, inflamatória ali. Se ainda eu não tenho a peritonite, que é exatamente, né, na palpação ali, você vai sentir, né, se tem, né, rebote ou não, né, se tem algum reflexo, eu faço só uma cefazolina. Agora, se eu já tenho peritonite, se eu já tenho inflamação, né, do meu peritônio ali, das minhas vistas, aí eu vou ter que entrar. Metro e genta. Junto com tratamento, né? Outras, fratura exposta. Fratura exposta, praticamente sempre, sempre. Gustilho 1 e 2. O que é isso aqui? É aquela fratura exposta, mas o que a gente fala assim, que ela tá fechada. Às vezes só tá uma pontinha do osso para fora, cortou ali tudo, mas a gente faz só uma cefalotina que eles colocaram aqui, né? E pronto. Agora, se é grau 3, que é aquela que já está com ossão para fora e tudo, independente se é menos de 4 horas, se é mais de 4 horas do acidente, clinda e genta. A gente sempre vai fazer, né? Outra que eu queria muito falar com vocês, olha aqui, ó. Parto vaginal. Não usa antibiótico, não usa. Aqui no Paraguai eu vi muito, no Brasil eu não tive a experiência. Pós-parto, aí eu faço uma dose de antibiótico. Agora, como profilaxia antes do parto, não. Antes de nascer, não. A gente não faz nada. Agora é o seguinte, se eu for fazer algum outro procedimento, aí sim. Se eu tenho que fazer uma cesárea, eu vou fazer uma cefazolina.
Se eu tenho que fazer um parto por forceps, eu vou fazer uma cefazolina. Então, assim, então tem outros casos, né, que eu vou estar fazendo uma profilaxia. Ó, ela que é a dura, né? E lá nas trompas, corta lá, cefazolina. Praticamente, viu? Quase todos repetem os antibióticos. Eles não mudam muito, né? Cirurgia do trauma, continuando. Quando é um abdômen penetrante, né? Levou uma facada, eu faço uma ceftriaxona. Abdômen fechado com indicação cirúrgica, aquele abdômen tábula, você chegou ali, fez um fast ali, pegou ultrassom, você já viu líquido na cavidade abdominal, trauma, você está suspeitando que seja um sangramento, não interessa da onde, né? Você vai ter que meter esse paciente dentro do bloco cirúrgico, já faz a cefoxina. Mas, Caio, o paciente chegou, um exemplo muito urgente, sei lá, uma dissecção de aorta. Você tem que entrar com o paciente na hora. Então, não tem como eu esperar os 30 minutos. Mas no caminho, se você já conseguir fazer a dose antibiótica, você faz. Durante o momento que o anestesista está fazendo a anestesia, já faz o antibiótico. Mas, assim, você tem tempo, 30 a 1 hora antes, você faz o, a medicação, ok? Pessoal, aqui a aula, assim, é bem simples, mas é uma coisa muito importante a gente saber, né? Eu deixei aqui as referências, né, da onde eu tirei, assim, esses dados, né? Nesse, nesse aqui, tem todas as tabelas que eu usei, né? Aqui no negócio. E muito obrigado. Eu queria saber de vocês agora, como é que foi a aula, o que vocês... Manuel Neto, esse slide vai estar disponível depois da aula. Então, não é que eu sou chato, mas, tipo assim, slide dá muito trabalho para fazer. Então, tipo assim, e eu guardo os meus com muito carinho, eu tenho uma pasta, assim, com N aulas que eu dei, aí fica tudo só gravadinho lá. Eu não vou disponibilizar o slide. Ok, pessoal? Alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa? Alguma curiosidade também que queira me perguntar, que seja da época do meu internato, que seja da vida pós-formado. Quem aí está no internato, então está no 10º período? Tem alguém prestes a entrar no internato? Ó, tem uma galerinha. Quem levantou a mão é porque está no internato ou porque está prestes? Aí, a Dalet, 10º período e peso aqui. Então, galera, dicas que eu posso dar para vocês. Vamos lá, dicas. Ô, meninas da liga, ó, já acabou o tempo, mas eu vou ficar aqui um pouquinho falando com os meninos, viu? Não me estressem. Aqui, deixa eu falar com vocês. Gente, vá para o internato de vocês de coração aberto. Vai com a humildade lá embaixo. Vai para aprender. Muito respeito com a galera da enfermagem. Vai ser a galera que praticamente mais vai ensinar vocês. Né? Vocês vão aprender muito, 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 muito com o pessoal da enfermagem. Vai ter doutor cuzão, vai ter colega cuzão, vai passar muita raiva, mas é muito bom. Vai ser a época que vocês mais vai aprender, vai ser a época que vocês realmente falam assim, porra, agora eu sou médico. E outra coisa, a partir do primeiro dia que vocês colocaram o pé dentro do hospital, vocês não são mais estudantes. Vocês são doutores, todo mundo vai chamar vocês de doutor. Assim, às vezes você vai estar passando por um corredor, aí ou que seja um médico, ou que seja uma enfermeira, ou às vezes até mesmo um paciente ou familiar de paciente, simplesmente vai pegar na sua mão, doutor, vem cá, está acontecendo isso, e na hora ali eu não sei se é um santo que baixa, se é Deus, o que que é, mas a gente dá conta. Então, tipo assim, só desejo muita sorte, tudo de bom no internato de vocês, ok? Meninas da Liga, muito obrigado de novo pela oportunidade de estar aqui, de estar falando um pouquinho, né, com o pessoal, compartilhando um pouquinho de conhecimento, né? Foi uma aulinha simples, mas uma aula muito importante. E presente para a galera do 10º período. Eu vou mandar o slide para vocês. Eu vou estar enviando para a Stephanie, e a Stephanie manda aí. Viu? Presente para vocês. Você já chega, para quem for para a cirurgia, já sabe quais antibióticos, quando fazer, né, e quando não fazer. Ok? Tchau, tchau, pessoal. Beijo para vocês. Ah, posso fazer um merchanzinho aqui, Stephanie? Meu?
Então, pessoal, eu sei que muita gente está na correria de horas extracurriculares, né? Principalmente a galera que está no finalzinho aí, né? E esse Promed, esse curso que entrou agora na faculdade, né? Eu estou como coordenador acadêmico dele, né? E uma coisa que eu falo para vocês, foi um curso em que a gente planejou muito bem planejado, né? Ele veio lá de Pedro Juan, só que a gente deu uma repaginada dele aqui, né? Então, tipo assim, é um curso que vai ser muito bom. Os profissionais que a gente contratou, que vai estar trabalhando, é muito bom. E, tipo assim, e ele vai dar muitas horas, né? Então, assim, quem precisa pode fazer. E realmente, quem fizer o curso vai aprender muito. A gente está com parcerias fechadas, a gente vai ter práticas mesmo, não só durante o curso, né? Mas práticas fora também, né? A gente está vendo até questão de hospitais para estar levando vocês. Ainda não tem nada fechado. Mas a clínica do CP também já está à disposição, né? De todas as pessoas que fazem parte do curso. Extensões a gente já tem programado. Então, tipo assim, é um curso bem legal mesmo, esse pré-internato que a gente está fazendo, viu? Então, quem quiser conhecer um pouquinho, quem quiser mandar mensagem, então, assim, o Manuel já está até matriculado no ciclo básico. Melhor ainda, Manuel, porque você vai pegar o básico, o intermediário e o avançado. Você vai aprender ainda mais, com muito mais calma, com tudo no tempo certinho. Não vou incomodar mais vocês. Podemos ver, gente, Jenny. Gostei, gostei, gostei da ideia. Já vou lançar, já vou lançar essa ideia. Ok? Muito legal mesmo, viu, Caio, esse curso aí. Inclusive, eu também estou inscrita. Então, eu quero muito agradecer você por ter disponibilizado aí esse tempo aí pra gente, para ensinar um pouco dos seus conhecimentos. Já sei que você tem uma carreira muito longa aí na monitoria. Foi muito incrível, tá? Muito obrigada. Por nada. Tem algum aluno meu aqui? Levanta a mão aí, algum aluno do primeiro ou segundo Antigo semestre? vale? Eu estou dando aula de anatomia. Alunos antigos vale? Porque eu sou uma delas. Antigos tem alguns. Alguns levantaram a mão aí, ó. Beijo para vocês, pessoal. Abraço. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Obrigado, Juju, por ter lembrado. Você sabe que você mora no meu coração. Tchau, tchau, gente. Beijo para Quero ter todos. mais aulas, tá? Bons estudos que tá vindo as provas de vocês, né? Tchau, tchau. Tchau. Gente, o link já tá no chat, tá?